Olá! Neste vídeo falaremos sobre Marilyn Monroe. Embarque nessa em mais um Você Conhece. Norma Jean Mortenson nasceu em 1º de junho de 1926 como a terceira filha de Gladys Per Monroe. Ela tinha dois irmãos mais velhos, Robert e Bernice. Aos 12 anos de idade, Norma descobriu que tinha uma irmã, mas só a conheceu quando já era adulta. A identidade do pai biológico de Marilyn é desconhecida, e durante sua infância, Mortensen e Baker foram utilizados como seus sobrenomes em registros públicos. Após o nascimento de Marilyn, ela foi adotada e levada para Hawthorne, na Califórnia, pois sua mãe estava despreparada mental e financeiramente para cuidar dela. Inicialmente, Gladys ficou com a família para cuidar de Marilyn nos primeiros meses de sua vida. No entanto, devido ao aumento de seu trabalho, Gladys foi obrigada a retornar a Hollywood no início de 1927. Ela passou a visitar sua filha apenas nos finais de semana, com o plano de levá-la de volta assim que sua situação se estabilizasse. Em 1934, a mãe de Marilyn teve um colapso mental e foi internada em um hospital. Foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide. A partir desse momento, Gladys passou o resto de sua vida em hospitais e teve apenas contatos ocasionais com a filha. Marilyn foi colocada sob a guarda do Estado, e uma amiga de sua mãe assumiu a responsabilidade por ela e pelos assuntos relacionados à sua mãe. Ela viveu com seus pais adotivos até junho de 1935. Mais tarde, Marilyn revelou que sofreu abuso sexual por parte de um deles quando tinha 8 anos. Após isso, ela passou um curto período de tempo com Grace e seu marido, Anvin Doc Goddard, além de outras famílias, antes de ser colocada em um orfanato em setembro de 1935. Grace se tornou sua guardiã legal no ano seguinte e a retirou do orfanato em 1937. Marilyn morou com os Goddards até o final desse ano, quando ocorreu outro caso de abuso por parte de Doc. Em seguida, ela foi levada para morar com parentes e amigos de Grace em Los Angeles. Somente em setembro de 1938, Marilyn encontrou um lar permanente ao se mudar para a casa da tia de Grace, Anna Atchison Lower, no oeste de Los Angeles. No entanto, devido aos problemas de saúde de Lower, Marilyn voltou a viver com os Goddards em Van Nuys entre 1940 e o início de 1941. No início de 1942, a empresa em que Doc trabalhava exigiu que ele se mudasse para a Virgínia Ocidental, mas as leis da Califórnia impediam que os Goddards levassem Marilyn para fora do estado, o que significava que ela poderia ser obrigada a retornar ao orfanato. Para resolver essa situação, foi proposto que ela se casasse com James Dougherty, filho de um dos vizinhos, que na época tinha 21 anos e trabalhava na Lockheed Corporation. Não se sabe ao certo se Marilyn e James já tinham um relacionamento antes ou se o casamento foi completamente arranjado por Grace. A cerimônia aconteceu em 19 de junho de 1942, logo após Marilyn completar 16 anos, levando-a a abandonar a escola. Marilyn não se sentia feliz como dona de casa e mais tarde afirmou que o casamento não a deixou triste, mas também não a fez feliz. Ela descreveu a falta de comunicação no casamento, dizendo que ela e seu marido raramente conversavam, não por estarem sempre com raiva, mas simplesmente porque não tinham nada a dizer um ao outro, e em 1943, James se alistou na Marinha. Inicialmente, ele foi enviado para servir na ilha de Santa Catalina, onde permaneceu até ser enviado para o Oceano Pacífico em abril de 1944, ficando longe de casa por 2 anos. Após a partida de James para o Pacífico, Marilyn foi morar com os pais dele e começou a trabalhar em uma fábrica que contribuía para o esforço da Segunda Guerra Mundial. No final de 1944, Marilyn teve um encontro com o fotógrafo David Conover, que havia sido enviado pela FMPU, das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos, para fotografar imagens encorajadoras de mulheres que trabalhavam em fábricas. Embora as fotos tiradas dela não tenham sido utilizadas, em janeiro de 1945 ela deixou seu emprego na fábrica e começou a modelar para Conover e outros conhecidos. Durante seu trabalho como modelo, às vezes ela usava o nome de Norma e inicialmente tinha cabelos cacheados escuros. Para chamar mais atenção dos publicitários, ela decidiu pintar o cabelo de loiro. Devido à sua aparência, ela foi considerada mais adequada para trabalhar como modelo pin-up e foi principalmente contratada para anúncios e revistas direcionadas ao público masculino. Segundo Emmeline Snively, que administrava a agência Blue Book Model, Marilyn era uma das modelos mais ativas em sua agência.
Até a primavera de 1946, ela já havia aparecido em 33 capas de revistas. E a ajudou a conseguir um contrato com uma agência de atrizes em junho de 1946. Através dessa agência, ela conheceu Ben Lyon, executivo da 20th Century Fox, que a proporcionou um teste para o cinema. Inicialmente, o principal executivo do estúdio, Daryl Zanuck, não ficou impressionado com o teste, mas acabou dando a ela um contrato de 6 meses para evitar que ela assinasse com o estúdio concorrente, que havia manifestado interesse depois de vê-la na capa de uma revista. Em agosto de 1946, Marilyn começou o contrato, e junto com Lyon, escolheu o nome artístico, Marilyn Monroe. O primeiro nome foi inspirado em Marilyn Miller, uma famosa estrela da Broadway, enquanto o sobrenome Monroe foi tirado do nome de solteira de sua mãe. Em setembro de 1946, ela se divorciou de James para se dedicar completamente à sua carreira como atriz. Marilyn não teve papéis no cinema durante seus primeiros meses de contrato, então pôde se dedicar a fazer aulas de teatro, canto e dança. Ansiosa por aprender mais sobre a indústria do cinema, também passou parte de seu tempo dentro dos estúdios de gravação, observando como os outros atores trabalhavam. Seu contrato foi renovado em fevereiro de 1947 durante a primavera, recebeu os seus 2 primeiros papéis, 9 linhas de diálogo como garçonete no drama Idade Perigosa, de 1947, e uma fala, na comédia Torrentes de Ódio, de 1948. O estúdio também a matriculou no laboratório de atores, para que aprendesse as técnicas do grupo de teatro. O contrato de Marilyn não foi renovado em agosto de 1947 e ela voltou a modelar. Entretanto, continuou tendo aulas na escola de teatro, e em outubro apareceu como uma mulher fatal, no curta Glamour Preferido, mas esta produção não obteve qualquer tipo de divulgação. Após assinar um novo contrato com a Columbia Pictures em março de 1948, ela trabalhou em seu único filme no estúdio, Damas do Coro, onde teve seu primeiro papel principal como uma cantora de coro cortejada por um homem rico. Durante a produção, ela teve um caso com seu preparador vocal e fez algumas mudanças em sua aparência, como pintar o cabelo de loiro platinado. No entanto, o contrato não foi renovado e o filme não teve sucesso comercial. Em setembro de 1948, Marilyn tornou-se protegida de Johnny Hyde, vice-presidente da William Morris Agency, que começou a representá-la e teve um relacionamento sexual com ela. Hyde investiu em melhorias estéticas para impulsionar sua carreira, incluindo uma prótese de silicone para a mandíbula e possivelmente uma rinoplastia. Ele também conseguiu um papel para ela, no filme Loucos de Amor, de 1950, embora sua participação tenha sido pequena. Marilyn continuou modelando, e em maio de 1949, fez uma sessão de fotos nua com o fotógrafo Tom. Em 1950, Marilyn apareceu em 5 filmes. Ela teve papéis menores em O Que Pode um Beijo, Por um Amor, e O Faísca, além de fazer aparições em 2 filmes aclamados pela crítica, O Segredo das Joias, de John Huston, e A Malvada, de Joseph Mankiewicz. Em O Segredo das Joias, ela interpretou Angela, uma jovem amante de um criminoso mais velho. Apesar de ter uma participação de apenas 5 minutos, ela recebeu reconhecimento na revista Photoplay e sua imagem começou a ser vista como a de uma atriz séria. Em A Malvada, contracenou diretamente com Bette Davis, interpretando a personagem Senhorita Caswell, uma jovem ingênua. Após o sucesso em seus papéis anteriores, Marilyn assinou um contrato de 7 anos com a 20th Century Fox em dezembro de 1950, negociado por Johnny Hyde. No entanto, Hyde faleceu de um ataque cardíaco pouco depois, deixando Marilyn devastada. Apesar da perda, o ano seguinte trouxe mais visibilidade para ela. Ela atuou como apresentadora na cerimônia do Oscar, em março, e foi destaque em um perfil completo na revista Collier's em setembro. Em 1951, Marilyn teve papéis secundários em 4 filmes de baixo orçamento, incluindo Em Cada Lar, um romance, e Sempre Jovem, embora fosse vista principalmente como um símbolo sexual, recebeu alguns elogios da crítica. Ela também começou a ter aulas de atuação com Mikhail Chekhov. Sua popularidade entre o público aumentou, recebendo inúmeras cartas de fãs e sendo considerada a mulher mais desejada pelos soldados durante a Guerra da Coreia. Em sua vida pessoal, Marilyn estava em um relacionamento com o diretor Elia Kazan. No segundo ano de seu contrato,
Marilyn Monroe se tornou a atriz de maior sucesso nas bilheterias, sendo considerada uma it girl e a rainha do pin-up. Ela recebeu prêmios e reconhecimentos da indústria cinematográfica e iniciou um relacionamento com o jogador de beisebol, Joe DiMaggio. Marilyn também causou polêmica ao revelar que havia posado nua para uma sessão fotográfica anteriormente, mas o estúdio conseguiu controlar o impacto negativo ao afirmar que ela estava passando por dificuldades financeiras na época. Sua imagem como símbolo sexual foi reforçada quando ela usou um vestido revelador durante o desfile da Miss América, e fez declarações ousadas sobre seu uso de roupas íntimas. Marilyn continuou a aumentar sua fama e a atrair o interesse do público. Durante o verão de 1952, Marilyn apareceu em 3 filmes de sucesso comercial. Em Só a Mulher Peca, ela recebeu elogios por sua atuação como uma funcionária de uma fábrica de conservas de peixe. Em Travessuras de Casados, interpretou uma concorrente de concurso de beleza, e em Almas Desesperadas, desempenhou o papel de uma babá perturbada mentalmente. As opiniões da crítica foram divididas em relação a esse último filme. Em seguida, estrelou como secretária de Cary Grant em O Inventor da Mocidade, destacando-se como uma loira inocente. Seu último filme de 1952 foi Páginas da Vida, onde teve um papel pequeno como uma prostituta. Durante esse período, Marilyn ganhou a reputação de ser difícil de trabalhar nos estúdios de filmagem. Ela frequentemente chegava atrasada ou faltava às gravações, tinha dificuldade em lembrar as falas e exigia refazer as cenas repetidamente. Sua dependência das preparadoras de elenco também irritava os produtores. Esses problemas eram resultado de seu perfeccionismo, baixa autoestima, medo do palco e do aumento de sua dependência em medicamentos para controlar ansiedade e insônia. O uso de medicamentos para dormir e obter energia não era incomum na indústria do cinema na década de 1950. Marilyn estrelou 3 filmes lançados em 1953, o que revitalizou sua carreira e a transformou em um importante símbolo sexual, e uma das artistas mais lucrativas de Hollywood. O primeiro foi o filme Niágara, onde interpretou uma mulher fatal planejando assassinar seu marido. Nessa época, Marilyn desenvolveu sua icônica maquiagem, com sobrancelhas arqueadas escuras, pele pálida e lábios vermelhos e brilhantes. Niágara foi considerado um dos filmes mais sexualmente provocativos de sua carreira, com cenas em que seu corpo era apenas coberto por um lençol ou uma toalha, chocando os espectadores da época. Uma cena famosa do filme, em que Marilyn caminha de costas balançando os quadris, foi amplamente utilizada em sua divulgação. Após o lançamento de Niágara, houve protestos de clubes de mulheres que consideraram o filme imoral. No entanto, as críticas variaram, com a revista Variedade chamando o roteiro de clichê e mórbido, enquanto o The New York Times destacou as cenas e a presença de Marilyn como a razão para assistir ao filme. Marilyn continuou a chamar atenção com suas roupas em eventos publicitários, como a premiação da Photoplay, onde ela ganhou um prêmio como a maior estrela em ascensão no cinema. Seu vestido dourado e justo ao corpo nessa ocasião gerou críticas da veterana Joan Crawford, que considerou seu comportamento impróprio para uma atriz e dama. Os Homens Preferem as Loiras, o segundo filme lançado no ano, estabeleceu a imagem de Marilyn como a loira burra. Baseado no romance de sucesso de Anita Loos, o filme é uma comédia musical que apresenta Marilyn como Lorelai Lee e Jenny Russell como Dorothy Shaw. Inicialmente, o papel de Lorelai foi destinado a Betty Grable, mas devido à crescente popularidade de Marilyn, ela foi escolhida por seu grande apelo junto ao público. Como parte da divulgação do filme, Marilyn e Jenny Russell deixaram suas marcas no cimento do teatro chinês de Graumas. Os Homens Preferem as Loiras se tornou um grande sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 5,3 milhões de dólares e recebendo elogios da crítica, especialmente pelo desempenho de Marilyn na icônica canção Diamantes são os melhores amigos de uma garota. Sua interpretação demonstrou sua habilidade em transmitir sensualidade através da música e destacar o valor de uma cena com sua presença. Em setembro de 1953, ela fez sua estreia na televisão no programa Jack Benny Show, interpretando a mulher dos sonhos de Jack. Em seu último filme do ano, Como se Casar com um Milionário, interpretando uma modelo ingênua em busca de um marido rico, o filme foi lançado em novembro e foi um grande sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 8 milhões de dólares. Nesse período, Marilyn se tornou a atriz que mais lucrava na indústria cinematográfica e foi destacada como o maior ativo da 20th Century Fox, juntamente com o formato CinemaScope.
Ela também foi escolhida como destaque na primeira edição da revista Playboy, com uma foto dela no desfile de Miss América em 1952, e uma foto nua de 1949 como página central. Apesar de seu sucesso como uma das maiores estrelas da 20th Century Fox, Marilyn estava insatisfeita com seu contrato, que não havia sido atualizado desde 1950. Ela recebia menos do que outras atrizes de sua posição e não tinha controle sobre seus projetos e colegas de trabalho. Marilyn desejava se afastar dos estereótipos de comédias e musicais e tentou em vão conseguir papéis diferentes. Quando se recusou a estrelar outro musical ao lado de Frank Sinatra, o estúdio a suspendeu em janeiro de 1954. Para combater a publicidade negativa, Marilyn lançou uma campanha de relações públicas, e em seguida, casou-se com Joe DiMaggio em uma cerimônia discreta. O casal viajou para o Japão e depois para a Coreia, onde Marilyn se apresentou para marinheiros americanos. Em fevereiro, ela recebeu o prêmio de atriz mais popular pela Photoplay. Em seguida, ela fechou novamente um contrato com a 20th Century Fox, garantindo o papel principal na adaptação do filme O Pecado Mora ao Lado, e um bônus de $100 mil. Após a suspensão pelo estúdio, ela lançou o filme O Rio das Almas Perdidas, dirigido por Otto Preminger, ao lado de Robert Mitchum, e embora ela não tenha ficado satisfeita com o resultado, o filme foi bem recebido pelo público. Em seguida, ela estrelou o musical O Mundo da Fantasia, mas seu desempenho foi duramente criticado. Em setembro de 1954, Marilyn começou a filmar a comédia O Pecado Mora ao Lado, junto de Tom Ewell, interpretando uma mulher que desperta fantasias sexuais em seu vizinho casado. A produção do filme gerou publicidade antecipada ao filmar uma cena icônica na Avenida Lexington, onde Marilyn estava em pé sobre uma grade de metrô com seu vestido sendo levantado pelo ar. A filmagem atraiu uma multidão, incluindo fotógrafos profissionais. O golpe publicitário com a cena icônica trouxe exposição global para Marilyn, mas também marcou o fim de seu casamento com DiMaggio devido à sua irritação e alegações de abuso físico. Ela contratou um advogado e pediu divórcio em outubro de 1954. O filme foi lançado na mesma época e foi um grande sucesso de bilheteria. Após os eventos de divulgação, Marilyn iniciou uma batalha para controlar sua carreira, fundando sua própria produtora, a Marilyn Monroe Productions. Isso desencadeou uma disputa legal com o estúdio e ela foi ridicularizada pela imprensa durante esse período. Em 1955, ela mudou-se para Nova York e dedicou-se ao estudo de arte dramática, teve aulas de interpretação com Constance Collier e estudou o método de atuação com Lee Strasberg. Marilyn estabeleceu uma relação próxima com Strasberg e sua esposa Paula, recebendo aulas particulares em sua casa devido à sua timidez. Os Strasbergs exerceram uma forte influência sobre ela ao longo de sua carreira. Além disso, Marilyn iniciou sessões de psicanálise, seguindo a crença de Lee de que um ator deve enfrentar seus traumas emocionais e usá-los em suas interpretações. Durante o ano, Marilyn continuou a atrair a atenção do público através de estratégias de autopromoção. Em sua vida pessoal, ela manteve seu relacionamento com DiMaggio, apesar do processo de divórcio em andamento, e envolveu-se romanticamente com Marlon Brando e Arthur Miller. Seu relacionamento com Miller se intensificou após o divórcio de ambos. O estúdio ficou preocupado com a possível mancha em sua imagem e pediu a ela que terminasse o caso com Miller, que estava sendo investigado pelo FBI. No entanto, Marilyn recusou e criticou os executivos do estúdio publicamente, e no final do ano, ela e a Fox chegaram a um acordo definitivo. Ela assinou um contrato de 7 anos, no qual teria mais controle sobre seus projetos, podendo escolher o conteúdo, diretores e produtores, e receberia mais de $100 mil por filme. Em 1956, Marilyn celebrou sua vitória contratual sobre a 20th Century Fox, sendo elogiada como uma empresária astuta pela revista Time. Ela oficialmente mudou seu nome para Marilyn Monroe em março, e em junho, casou-se com Arthur Miller. A imprensa reagiu negativamente ao casamento, considerando-o incompatível devido à diferença de imagem entre os dois. No mesmo ano, Marilyn estrelou o filme Nunca Fui Santa, interpretando Cherry, uma cantora de salão. Ela mergulhou no papel, aprendendo um sotaque específico e escolhendo figurinos e maquiagem diferentes dos filmes anteriores. O filme foi um sucesso de bilheteria e recebeu críticas favoráveis, resultando em uma indicação ao Globo de Ouro de melhor atriz em comédia ou musical. Em agosto de 1956,
ela começou a filmar sua primeira e única produção independente pela MMP, intitulada O Príncipe Encantado, nos estúdios Pinewood, na Inglaterra. O filme é baseado na peça O Príncipe Adormecido, de Terence Rattigan, que retrata um caso entre uma showgirl e um príncipe nos anos 1910. Inicialmente, os papéis principais seriam interpretados por Laurence Olivier e Vivien Leigh, mas Leigh foi substituída por Marilyn. A produção e direção ficaram a cargo de Olivier, o que gerou conflitos diretos com a atriz. As discussões ocorreram devido à visão de Olivier sobre Marilyn como apenas uma figura sensual. Além disso, ele não gostava da presença constante da professora de atuação de Marilyn no estúdio. Em resposta, Marilyn começou a atrasar as gravações e sua produtividade diminuiu. Ela também aumentou o uso de drogas, e segundo historiadores, sofreu um aborto durante esse período. Apesar das dificuldades, o filme foi concluído e lançado em junho de 1957, recebendo uma recepção positiva na Europa, mas sendo impopular nos Estados Unidos. Ela recebeu uma indicação ao prêmio italiano, David Donatello, por sua atuação no filme. Após retornar da Inglaterra, Marilyn decidiu fazer uma pausa de 18 meses em sua carreira para se concentrar em sua vida de casada. Durante o verão de 1957, ela engravidou novamente, mas teve que realizar um aborto devido à gravidez ectópica, e um ano depois, sofreu outro aborto espontâneo, em parte devido à endometriose. Durante a pausa, ela comprou a parte de Milton Dream na MMP, encerrando suas divergências. Em julho de 1958, Marilyn voltou a Hollywood para estrelar a comédia Quanto Mais Quente Melhor, ao lado de Jack Lemmon e Tony Curtis. Embora considerasse o papel estereotipado como loira burra, aceitou devido ao incentivo de Miller e à oferta de receber 10% dos lucros do filme. No entanto, ela enfrentou dificuldades de memorização durante as filmagens, exigindo várias refilmagens de suas cenas. Houve conflitos com o diretor Billy Wilder, e sua insegurança aumentou seu medo de atuar, levando-a a pedir alterações em suas cenas. Apesar das dificuldades durante a produção, a sua interpretação em Quanto Mais Quente Melhor foi elogiada por Billy Wilder. O filme foi lançado em março de 1959 e se tornou um sucesso, tanto de público quanto de crítica. Marilyn recebeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz por sua atuação, e o filme foi reconhecido como um dos melhores já feitos pelo Instituto de Cinema Americano. Após uma pausa, Marilyn retornou em 1959 para estrelar a comédia musical Adorável Pecadora. Ela escolheu George Cukor como diretor, mas Arthur Miller decidiu reescrever todo o roteiro. Marilyn aceitou o papel para cumprir seu contrato com a Fox. Durante a produção, houve atrasos devido às frequentes ausências de Marilyn, e ela teve um caso com Yves Montand, seu parceiro no filme. No entanto, Adorável Pecadora não foi bem recebido pelo público ou pela crítica após o lançamento em setembro de 1960. O filme foi considerado fraco e a atuação de Marilyn foi criticada. Ela perdeu a oportunidade de interpretar Holly Golightly em Bonequinha de Luxo, devido a preocupações dos produtores com sua possível complicação na produção. O último filme concluído por Marilyn foi Os Desajustados, dirigido por John Huston. Ela interpretou uma mulher divorciada que se torna amiga de 3 cowboys idosos. As filmagens, realizadas no deserto de Nevada, foram complicadas e ocorreram após o fim definitivo de seu casamento com Arthur Miller. Ela enfrentou dificuldades com o roteiro e considerou seu papel inferior aos masculinos. Sua saúde também estava debilitada, com dores causadas por pedras na vesícula e dependência de drogas. O filme foi lançado em 1961 e foi um fracasso de bilheteria, recebendo críticas mistas na época. No entanto, em 2015, o Instituto Britânico de Cinema o classificou como um clássico. Após o fracasso do projeto de adaptação televisiva de Chuva, Marilyn enfrentou problemas de saúde e passou por cirurgias relacionadas à endometriose e à vesícula biliar. Ela também lidou com a depressão e recebeu apoio de seu ex-marido, Joe DiMaggio. Em 1961, ela retornou a Los Angeles depois de morar em Nova York por 6 anos e iniciou um relacionamento com Frank Sinatra. Em 1962, Marilyn recebeu um prêmio especial no Globo de Ouro e começou a filmar Alguém Tem que Ceder para a 20th Century Fox. Ela teve uma ausência nas filmagens devido a doenças e cantou Happy Birthday para o presidente John F. Kennedy. Rumores de um caso com Kennedy circularam. Durante as filmagens, Marilyn posou nua em uma piscina,
gerando publicidade. No entanto, ela foi demitida pelo estúdio por ausências frequentes e foi processada por quebra de contrato. Marilyn se envolveu em empreendimentos de publicidade para contrapor as alegações do estúdio. Ela estava negociando para retornar ao filme Alguém Tem que Ceder e tinha planos para outros projetos. No início da manhã de 5 de agosto de 1962, Marilyn foi encontrada morta em seu quarto, em Los Angeles pelo seu psiquiatra Ralph Grinson, após ser chamado pela empregada. Eunice, que estava dormindo no trabalho, acordou às 3 horas e sentiu que algo estava errado. Ela viu a luz sob a porta do quarto de Marilyn, mas não obteve resposta ao chamá-la, e descobriu que a porta estava trancada. O médico Raymond Engelberg confirmou oficialmente a morte quando chegou à casa por volta das 3h50, e o Departamento de Polícia de Los Angeles foi notificado às 4h25. O Departamento de Examinação Médica acompanhou a investigação da sua morte por peritos de Los Angeles. Foi estimado que Marilyn havia morrido entre as 20h30 a 22h30, sendo que a análise toxicológica concluiu que a causa da sua morte foi intoxicação por barbitúricos, já que ela tinha 8 mg de hidrato de cloral e 4,5 mg de pentobarbital no sangue, com outros 13 mg de pentobarbital no fígado. Frascos vazios contendo estes medicamentos foram encontrados ao lado da cama. A possibilidade de Marilyn ter tido uma overdose acidental foi descartada, pois as dosagens encontradas no seu corpo estavam várias vezes acima do limite letal. Os médicos e psiquiatras que conviveram com ela afirmam que a atriz era propensa a medos graves e depressões frequentes, com mudanças abruptas e imprevisíveis de humor, além de ter sofrido overdose diversas vezes no passado, possivelmente intencional. Devido a isso e à falta de qualquer indício de crime, a sua morte foi classificada como uma tentativa de dar fim à própria vida. A morte inesperada de Marilyn foi notícia de destaque nos Estados Unidos e na Europa. Após a confirmação de seu falecimento, a circulação da maioria dos jornais aumentou significativamente, e telefonemas sobre sua morte foram recebidos em grande número pelos veículos de imprensa. Diversas personalidades, como Jean Cocteau, Laurence Olivier e Joshua Logan, expressaram sua tristeza e indignação com a forma como ela foi tratada pela mídia. Seu funeral, realizado em 8 de agosto de 1962, foi restrito a amigos próximos, enquanto centenas de pessoas se reuniram nas ruas próximas ao cemitério para prestar suas últimas homenagens. Marilyn foi enterrada em uma cripta no corredor de memórias. Diversas teorias conspiratórias surgiram ao longo das décadas sobre sua morte, incluindo assassinato e overdose acidental. A especulação de homicídio recebeu atenção da mídia após a publicação de uma biografia em 1973, levando a uma investigação preliminar em 1982, que não encontrou evidências de crime. Uma teoria famosa sugere o envolvimento de Robert F. Kennedy, alegando que ele teria ordenado sua morte para proteger segredos dele e de seu irmão John F. Kennedy. Outros autores afirmaram que Marilyn teria sido morta por uma injeção letal no coração, envolvendo seu psiquiatra e o ator Peter Lawford. Em 2018, documentos oficiais divulgados pelo governo dos Estados Unidos sugeriram que Marilyn teria realizado um aborto, resultado de seu relacionamento secreto com Robert F. Kennedy. A vida de Marilyn Monroe foi marcada por uma mistura de sucesso, tragédia e especulações. Ela conquistou fama e se tornou um ícone do cinema, encantando o público com seu carisma e beleza. No entanto, por trás desse glamour, enfrentou desafios pessoais, incluindo dificuldades emocionais, dependência de drogas e relacionamentos tumultuados. Sua morte prematura aos 36 anos deixou uma lacuna na indústria cinematográfica e no coração dos fãs em todo o mundo. Ela foi uma figura complexa, cujo impacto transcendeu o mundo do entretenimento. Sua vulnerabilidade e luta interna ressoaram com muitas pessoas, tornando-a uma figura de empatia e simbolizando as pressões e expectativas impostas às mulheres na sociedade. Seu legado continua a inspirar e cativar gerações posteriores. Apesar das teorias e especulações que cercam sua morte, Marilyn Monroe será sempre lembrada como uma das maiores estrelas do cinema, cujo talento e presença no palco e na tela permanecem inigualáveis. Sua influência duradoura é um testemunho de seu status como um ícone cultural, cuja vida e obra continuam a ser objeto de fascínio e admiração até os dias de hoje.
Então, gostou dessas informações? Se gostou, deixe um like, compartilhe e não esqueça de se inscrever. Nos vemos no próximo Você Conhece.